Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar mais um assunto dentro da botânica, as angiospermas, o último grupo de plantas a surgir na Terra, o mais recente e é o grupo mais evoluído. Então falou em angiospermas, vão lembrar sempre de frutos e flores. Então comecei aqui com uma salada de fruta. Nós vamos dividir as angiospermas como que é um grupo bem grande assim, né? Então, vamos trabalhar inicialmente nessa aula as características e reprodução. Depois, em outra aula, a gente trabalha a classificação e os tipos de frutos e sementes, beleza? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí, falou em angiospermas, lembrar de flores e frutos. Olha que coisa linda, né? Maravilhosas flores, tá? Bom, aí vocês estão vendo os frutos, depois estão vendo que tem frutos secos, carnosos, secos deiscentes, indecentes, carnosos com baga e drupa. Futuramente uma aula só sobre esse assunto, tá? Bom, característica das angiospermas. Então, falou em angiospermas, vão lembrar de plantas com flores e frutos, pluricelulares eucariontes, autótrofas clorofiladas. Mas há plantas carnívoras, certo? Que são autótrofas, são clorofiladas, são plantas adaptadas a solo pobre em nitrogênio. E também tem as parasitas. Vocês estão vendo aqui a erva de passarinho, que ela é semiparasita ou hemiparasita, ainda clorofilada, certo? E o cipó chumbo, holoparasita, um parasita total. Então, aclorofilado. Habitat diversificado, desde regiões secas até regiões muito úmidas. São vasculares e possuem raiz, caule, folhas, flores, a novidade evolutiva, sementes que já tinha na gímeo e os frutos. Então, flores e frutos, as duas novidades evolutivas. Transporte rápido no interior de vasos, xilema e floema, a partir das pteridófitas, lembra? São as plantas traqueófitas ou vasculares. Também não necessitam de água para que ocorra a fecundação, assim como gimnospermas, ou seja, são plantas sifonógamas, já tem tubo polínico. Suas flores produzem néctar, solução açucarada, que atrai animais como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando, como caramujo, né, moluscos. Da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto, com semente dentro. A semente nutre e protege o embrião. É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para animais dispersores de semente, certo? Então aí a gente fala em zoocoria, dispersão aí por animais, tá ok? Bom, metagênese pouco nítida, similar às gimnospermas, certo? Então você tem uma fase diploide 2N, que é o esporófito, é a planta propriamente dita. Fase duradoura, organizada em raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Então a novidade evolutiva, novamente, flores e frutos. Fase haploide 1N, certo? Chamada de gametófito, que origina os gametas. Gametófito masculino, grão de pólen e tubo polínico. Origina os gametas masculinos no seu interior, que é os núcleos espermáticos. O gameta masculino não é flagelado e é transportado dentro do grão de pólen. Gameta feminino, saco embrionário, certo? Origina o gameta feminino, a oosfera e 2 núcleos polares, tá? Bom, vamos começar aqui um órgão reprodutor, a flor. Então esse cabinho aqui que prende a flor ao caule é o pedúnculo. Essa dilatação na base do pedúnculo recebe o nome de receptáculo, porque vai receber os verticilos de proteção e atração. Verticilos de proteção, você tem as sépalas, certo? O conjunto de sépalas forma o cálice. Você tem as pétalas geralmente coloridas, certo? Que forma a corola, tá? Verticilos de reprodução. Você vai ter aqui o gineceu, que é formado por um conjunto de pistilos ou carpelos, dividido em estigma, estilete e ovário, tá?
E a parte masculina, o androceu, que é formado por conjunto de estames, subdividido em filete, conectivo e antera. Então, novamente a flor, certo? Para ver aqui o pistilo, o carpelo, que é a parte feminina, tá? Então você tem aqui o estigma, o estilete e aqui embaixo o ovário. Dentro do ovário você encontrar o óvulo, certo? Parte masculina, o estame, filete, antera, certo? E aí vocês estão vendo a antera, que vai produzir um grão de pólen, que vai chegar até a parte aqui feminina, vai formar um tubo polínico e vai ter uma fecundação aqui no óvulo, beleza? Aí após a fecundação, o ovário vai formar um fruto, tá? Então da flor nasce, da parte da flor do ovário vai nascer o fruto e do óvulo a semente. Então, lá, antera, local onde são produzidos os grãos de pólen que contém o gameta masculino. Óvulo, local onde está o gameta feminino. A osfera e os núcleos polares. Observação, órgãos reprodutores, gineceu, órgão feminino formado pelos pistilos ou carpelos, que são formados por estigma, certo? Estilete e ovário. Androceu, órgão masculino formado pelos estames, que são compostos por filete e aqui a bolinha amarela, antera. Bom, vocês estão vendo aí uma flor, certo? Ela é hermafrodita, portanto, certo? Monóica, tá? Onde você vai ver aqui as pétalas para atração, a parte masculina aqui, o filete e a antera, tá? Então você tem aqui os estames, que vai formar o androceu, aqui 5 estigmas, por dentro aqui, se você pegar um estilete e abrir, você vai ver aqui o estigma, estilete, e lá embaixo o ovário. Novamente, para você se apaixonar pelas flores, certo? Vários estilos. Então vamos lá, comparando os gimnospermas com angiospermas. Ambas são vasculares, têm raiz, caule, folhas e sementes, não necessitam da água para o encontro de gametas, para a fecundação. O gameta masculino aqui não é flagelado, ele é transportado dentro do grão de pólen. Da união dos gametas forma um embrião, certo? Para ambos. O embrião fica protegido na semente, onde tem reservas nutritivas, certo? Para evitar a desidratação e, ao mesmo tempo, para dar proteção. Estrutura reprodutora das gimnospermas, estróbilo. Das angiospermas, flor. Então, está aqui a primeira diferença, certo? Os gametas são produzidos nos estróbilos, nas gimnospermas. Os gametas são produzidos na flor, nas angiospermas. Os estróbilos não atraem animais, por isso são polinizadas pelo vento. Lembra? Anemopolia, anemofilia. Vamos lá, as flores produzem néctar, que atrai animais que fazem a polinização. Então, isso aqui é exclusivo das angiospermas. Gimnospermas, as flores não possuem ovários, portanto, nunca vão formar frutos. Nunca vão formar frutos. Já as angiospermas possuem ovários, que após a fecundação formam frutos com sementes no seu interior. Bom, vamos lá para a parte reprodutiva masculina, estame, lembra? Androceu, que irá ser responsável pela formação do pólen. Então, vocês estão vendo aqui um filete, a antera, que constitui o estame. Na antera, você tem aqui as lojas polínicas, certo? Você tem 2 tecas e 4 lojas polínicas. E aqui irá produzir o pólen, tá? Então, nós temos aqui o microesporângio ou saco polínico. Micro na parte masculina e macro ou mega na parte feminina. Então, microesporogênese é o processo pelo qual são produzidos micrósporos. Lembra? Meiose na produção dos esporos, tá? Aqui os esporos, como são pequenos, micrósporos, dentro de microesporângios ou sacos polínicos da antera. Microgametogênese é o desenvolvimento do microgametófito dentro do grão de pólen, maduro até o estágio de 3 células. O núcleo vegetativo e 2 núcleos espermáticos ou gaméticos. Então vamos entender melhor isso aqui. Então, a microesporogênese é a produção de esporos por meiose. Repare, vai formar 4 micrósporos. Repetindo a imagem, filete e a antera, certo?
E aí a antera tem duas tecas e sacos polínicos. Aí você tem a célula-mãe do micrósporo. Ela vai sofrer meiose, essa célula é 2N, e vai formar 4 micrósporos haploides, tá? E aí, dentro do... Aqui você tem um núcleo haploide que ele vai sofrer mitose. Repare, certo? Ele vai formar 2 núcleos aqui, tá? Então, o grão de pólen, tá? Ele tem aqui um núcleo chamado célula generativa e outra a célula vegetativa, certo? Ela vai ter uma camada interna, a entina, e uma camada externa, a exina, beleza? Exina fora, entina dentro. Então vai ter 2 núcleos aqui, ou células que a gente chama, certo? Essa célula generativa, tá, vai subdividir em 2, outra mitose, repare, tá? Aqui a célula regenerativa se divide em primeiro núcleo espermático e segundo núcleo espermático. Esse núcleo vegetativo, ou célula vegetativa, vai ser responsável pela formação, pelo crescimento do tubo polínico, tá? Então, aqui você tem a microgametogênese, que é a formação dos gametas. Quem são os gametas? Os núcleos espermáticos, que ficam dentro do tubo polínico, certo? Bom, pistilos ou carpelos vão para a parte feminina, que vai ser responsável pela formação da oosfera e dos núcleos polares. Você vai ter a megaesporogênese, é o processo pelo qual é produzido os megásporos, esporos grandes, tá? E a megagametogênese é o desenvolvimento de um megásporo para formar o megagametófito, gametófito feminino ou saco embrionário. Então, aqui vocês estão vendo a parte feminina, certo? Então, o pistilo ou carpela é subdividido em estigma, estilete, ovário. Dentro do ovário você vai ter o óvulo. Esse óvulo ele tem aqui uma camada externa chamada primina, uma secundina que vai formar a casca da semente. Lá dentro você tem o saco embrionário ou megaesporângio. Então, vamos ampliar essa imagem aqui do saco embrionário. Célula-mãe do megásporo, certo? Ela é 2N. Ela sofre meiose e vai formar 4 megásporos haploides, certo? Então, aqui está ocorrendo o que? A megaesporogênese, beleza? Dessas 4 células, 3 ficam degenerativas, morrem, e apenas um fica fértil. Então, você tem aqui um megásporo fértil com um núcleo dentro. Esse megásporo fértil vai sofrer 3 mitoses sucessivas. Uma mitose forma 2 núcleos. Aí, outra mitose, 4 núcleos. Outra mitose, 8 núcleos, tá? Então, dentro do saco embrionário, que fica dentro do óvulo, você vai ter aqui no processo final, certo? 8 núcleos, que vai formar os gametas. Então, esse processo aqui do saco embrionário para formar os gametas é a megametogênese. Então, lá dentro do saco embrionário, que fica dentro do óvulo, protegido pela primina e secundina, buraquinho por onde vai entrar o grão de pólen, micrópio lá. Aí você tem aqui a oosfera, 2 sinérgides, 2 núcleos polares e 3 antípodas. Então, o que é importante aqui para a fecundação? A oosfera e os núcleos polares. As antípodas e sinérgides vão ter função apenas vegetativa, não participam do processo de reprodução. Beleza? Bom, agentes polinizadores. Vocês estão vendo aí uma abelha, quando a polinização é feita por abelha, certo? Ou borboleta, certo? A abelha aqui e a borboleta. Então é feita por insetos, a gente chama de entomofilia, beleza? Quando é feita por aves, ornitofilia, tá? Ornito, aves, filia, amigo, certo? Quando é feita por morcego, quiróptero, filia, ptero, asa, certo? Morcegão. Hidrofilia, que é um caso raro, certo? As flores sem glândulas odoríferas, então não tem cheiro e também não vai ter nectário. Estigmas bem grandes, tá? Para receber o pólen. Produzem um grande número de pólen, tá? Por quê? Porque vai pela ação da água, então é passivo, certo? Então, hidrofilia é um caso raro. Também você vai ter aqui a polinização artificial feita pelo homem, tá? Nesse caso aqui. Então, entomo, inseto, ornito, aves, quiróptero, morcego
hidro, água, artificial, o homem. Então vamos lá. Na ornitofilia, as condições das flores, realizada pelos pássaros, certo? As corolas são coloridas, tá? Nectários com bastante açúcar e glândulas odoríferas com perfume. A entomofilia é realizada por insetos e as plantas têm as mesmas condições da ornitofilia. Quiropterofilia, morcego tem hábito noturno. Então as flores são brancas ou lilazes, tá? Perfumadas, também tem néctar e vão abrir durante a noite, tá? Então sempre que a pétala for branca, a polinização vai ocorrer no período noturno. Mecanismos que impedem a autopolinização. Autoesterilidade, incompatibilidade entre o grão de pólen e o carpelo da mesma flor, ok? Para evitar tudo, a autofecundação, a autopolinização. Dicogamia, consiste no amadurecimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes. Protandria, amadurece primeiro o androceu. Protogenia, amadurece primeiro quem? O gineceu. Então, aqui vocês estão vendo essa imagem, certo? Amadurecimento de órgãos reprodutores em épocas o quê? Diferentes. Androceu inferior ao gineceu. Então aqui é o androceu, certo? Aqui a parte feminina, o gineceu, e aqui está o androceu, tá? Aqui ao contrário, certo? Androceu inferior e o gineceu depois, tá? Bom, então isso aqui vai pedir a autopolinização, consequentemente a autofecundação. Dioicia, aparecimento de indivíduos com sexos separados, uma planta masculina e outra o quê? Feminina. Aqui no caso a flor não vai ser hermafrodita, certo? Vai ter uma exceção. A maioria das angiospermas, as flores são hermafroditas ou monóicas, tá? Heterostilia, ocorrência de flores de estames com filetes curtos, que é a parte masculina, e estiletes longos. Então, vocês estão vendo aqui o estilete bem longo e o filete bem curtinho, tá? Aqui a imagem é melhor, o estilete bem longo e o filete curtinho. Isso aqui não deixa de ser uma ergogamia, uma barreira física que separa o androceu de quem? Do gineceu, beleza? Então, todos esses mecanismos aqui que vocês estão analisando, certo? Para impedir a autopolinização, consequentemente, a autofecundação. Para quê? Para ter fecundação cruzada, para gerar variabilidade, tá? Então, dupla fecundação é exclusividade das angiospermas, tá? Outra característica exclusiva, certo? Bom, vocês estão vendo aqui o pólen, aí ele chega aqui e vai emitir o tubo polínico, o núcleo vegetativo começa a formar o tubo polínico. E aí, você lembra lá que você tem um núcleo que vai se dividir em dois, primeiro e segundo núcleo espermático, certo? Vai estar dentro do tubo polínico. O primeiro núcleo espermático vai fecundar, que é a oosfera, vai formar um embrião ou zigoto 2N. O segundo núcleo espermático ou gamético vai fecundar os dois núcleos femininos aqui, os núcleos polares, formando o endosperma 3N. Então, essa imagem é a mesma coisa, certo? Para elucidar aqui o saco embrionário, oosfera, sinerges, núcleos polares e as antípodas, tá? E aqui o tubo polínico com os dois núcleos espermáticos que vão ter a dupla fecundação. Então, primeira fecundação, o primeiro núcleo espermático mais a oosfera NN vai formar um embrião 2N. Segundo núcleo espermático, N mais dois núcleos polares, N mais N. Então vai formar o endosperma, o albúmen 3N, que é a reserva nutritiva desse embrião. Então vocês estão vendo aqui uma semente, o embrião é 2N e o endosperma em volta 3N, exclusivo das angiospermas, tá? Após essa dupla fecundação, o que acontece? O óvulo fecundado se transforma em semente e o ovário desenvolvido aqui, protegendo essa semente, certo? O ovário desenvolvido vai formar o fruto e o óvulo fecundado vai formar a semente. Bom, aí vocês têm um ciclo de vida, resumidamente, tá? De uma angiosperma. Então, a geração duradoura, o esporófito, com raiz, caule, folha, flor, certo? Aí essa flor vai ter aqui o processo de polinização, vai ter o processo de fecundação, aí vai formar os frutos, que vão ter sementes, que vão germinar, formar novos esporófitos, beleza? Bom, é claro, você tem uma metagênese pouco nítida, quem que é o gametófito masculino? O tubo polínico. Quem que é o gametófito feminino? O saco embrionário. Quem que é o gameta masculino? Os núcleos espermáticos.
Quem que é o gameta feminino? Osfera e os núcleos polares. Belezura? Bom, gente, depois nós vamos trabalhar o segundo tópico das angiospermas, tá? Que é a classificação em mono e dicotiledôneas, os tipos de frutos e assim por diante. Beleza?